Se você joga ou já jogou Minecraft, você vai perceber que essa imagem que eu estou mostrando aqui na tela parece aquele mapa que você constrói juntando mais de um mapa, né? Como essa imagem aqui. Só que aqui é diferente porque tem mais regiões e a imagem ela está mais pixelizada. Mas você vê aqui que você tem um terreno aleatório e algumas partes desse terreno são de um tipo de bioma, que é assim que se chama em Minecraft. Outras são lagos, oceanos. A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem floresta, a gente tem deserto, neve. E aqui, devido a eu ter escolhido somente quatro cores para representar, a gente tem o que eu entendo por montanhas, praias, lagos e oceanos e partes profundas desses lagos e oceanos. Meu nome é Antônio e este é o Point and Code. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Perlin Noise ou ruído Perlin. Perlin Noise foi uma forma de gerar números aleatórios suaves, né? Números aleatórios próximos uns dos outros, inventada por Ken Perlin em 1982, se eu não me engano. E essa forma, ela, esse algoritmo, né, de geração de números aleatórios foi usado para gerar imagens para o filme Tron. Nunca assisti o filme Tron, eu estou só falando isso porque eu já vi na história. E a vantagem de Perlin Noise sobre a função aleatória, geradores de números aleatórios é que, enquanto os outros geradores de números aleatórios geram valores muito diferentes uns dos outros, aqui com Perlin Noise a gente consegue gerar valores próximos, de forma que conseguimos fazer formas orgânicas, formas mais orgânicas e que a gente tem valores mais próximos, né? E aí a gente tem esse resultado que podemos usar para fazer isso daqui. Aqui na tela eu apenas mapeei o ruído para que uma faixa de valores fosse verde, outra amarela, outra azul claro e outra azul escuro. O, o Perlin Noise, ele, ele vai gerar esse ruído que quando você plota ele em duas dimensões, você vai ver algo. E se você plota ele em duas dimensões e atribui a cada um dos pontos dessa plotagem um valor de cor em escala de cinza, você vai ter algo que parece uma nuvem. E só que essa plotagem em 2D, ela é, digamos assim, como se fosse uma fatia de todo o espaço de plotagem. Então, imagine que a gente tem um cubo e dentro desse cubo tem nuvens. Se você pegar uma fatia dali daquele cubo, você vai ter como se fosse uma foto da disposição das nuvens naquela fatia. Para demonstrar isso, a gente vai fazer o seguinte: eu vou diminuir aqui o zoom, depois eu vou explicar como é que a gente pode chegar a, a esse zoom, o que que é esse zoom, e vamos fazer o seguinte: a gente vai variar o eixo Z. Então entenda que eu tenho o eixo X, o eixo Y na vertical, o eixo X na horizontal, e o eixo Z é como se fosse, aqui nessa visão, a profundidade. Se você já viu uma tomografia, uma tomografia ela é como se fosse o, o fatiamento de uma forma tridimensional de um objeto, né? Que no caso é o nosso corpo. A gente entra na máquina de tomografia e, e ela vai gerando várias fatias de imagens.
que auxiliam o médico a ver o que que tem naquela determinada posição ali da imagem. Então, se a gente variar o Z aqui, veja que ele vai mudando. Então, imagine que vamos pegar essa partezinha azul aqui, onde está o meu mouse. Se eu for variando o Z, é como se eu fosse pegando fatias e fatias dessa partezinha azul para e colocando elas em 2D. Bom, aquela partezinha azul já desapareceu e aqui já deu lugar a outras, né? Então é como se fosse assim, pense que essa imagem aqui é um quatro pedaços de massa de modelar, azul escuro, azul claro, amarelo e verde. E aí eu peguei esses pedaços de massa de modelar, fiz várias bolinhas, vários formatos, várias coisas amassadas diferentes e depois juntei todas em um cubo. O que eu estou fazendo aqui é eu peguei esse cubo de massas de modelar de quatro cores diferentes e agora eu faço um corte muito fino que parece uma folha de papel. É o que eu estou mostrando aqui na tela. Mas aí, claro, porque aqui eu resolvi mostrar só com quatro cores, eu vou mostrar como ficaria o espectro total. Para começar mostrando a diferença entre Perlin Noise e valores aleatórios convencionais, eu vou começar a plotar aqui pontos com valores de cores aleatórios. Então, esses pontos eles vão ter uma tonalidade de cinza, que vai de 0, muito escuro, até 255, muito claro ou branco, preto ou branco. E eu vou plotar eles na tela. Enquanto y for menor do que a altura, y mais. Bom, então eu vou dizer aqui que a cor é random 256, né? Que aqui eu tenho um valor aleatório, ponto flutuante, que vai de 0 até 255.99999. E eu vou determinar que a cor do traçado é essa cor aleatória. E vou desenhar um ponto aqui nas coordenadas x e y. Como o draw está sendo chamado, né, várias vezes por segundo, então o que a gente tem aqui é essa imagem que quem é de uma... Eu não sei em que geração as pessoas pararam de conhecer o que é uma televisão fora do ar. Eu acho que hoje em dia, com a TV digital, TV não fica mais fora do ar da forma como ficava antes, né? Com a TV convencional, com a formato de TV convencional. Então veja que eu tenho valores aqui, um amontoado de valores que é bem louco, né? Vamos dizer agora que eu vou ter os três componentes de cores, R, G e B, vermelho, verde e azul, e aqui eu vou ter cor R, cor G e cor B. Então, ó, novamente um amontoado de cores, certo? Vamos pausar essa imagem, pedir para ele não executar o loop. E ampliar aqui. Olha só. Os pontinhos aí na tela. Até em 500%, acho que é o máximo. Certo? É isso, com valores aleatórios. Agora vamos traçar, vamos plotar, aliás, esses pontos com ruído Perlin, ou Perlin Noise. A cor vai ser uma escala de cinza.
E aqui a gente vai fazer o seguinte. Para demonstrar primeiro, eu vou demonstrar o ruído em uma dimensão. Então, eu vou apagar aqui esse for. Vamos dizer que o, o ruído aqui, vou colocar uma variável fora, que vai ser a variação do y, porque, e essa variação do y é o que eu passo aqui, porque quanto maior for essa variação que eu passo aqui dentro, né, essa variável que eu passo aqui dentro, mais brusca vai ser a mudança de um ponto para outro. E eu não quero isso, eu quero uma mudança suave. Então, conforme o y passa, aliás, conforme o x passa, o y com uma mudança suave vai. Aqui não vai ser a cor, né? Aqui vai ser o y, que eu vou mostrar em uma dimensão. Conforme o x passa, o y ele vai variando levemente. E aí, nesse caso aqui, ele vai ser tão leve que vai ser próximo de um, porque a função nós, ela retorna um valor entre 0 e 1. Então, eu preciso multiplicar aqui por um valor para que eu consiga ver alguma coisa, né? Então, vamos multiplicar por 50. Ou seja, como nós vai de 0 a 1, agora y vai ter um valor entre 0 e 50, mas os valores vão ser muito próximos uns dos outros. Vamos colocar var y para variar. Lembrando que com um valor pequeno para a variação ser suave. E deixa eu mostrar primeiro, antes de eu falar essa próxima coisa. Então vocês estão vendo que tá lá em cima, né? Realmente ele está variando de 0 a 50. Como o y cresce para baixo, a gente consegue ver a variação. E a imagem ela está pontilhada, essa curva ela está pontilhada assim, porque eu estou, na verdade, traçando ponto por ponto. Não estou desenhando uma curva. Vamos fazer com begin shape e end shape e vértice, né, para desenhar a curva. Agora vocês vão ver que essa curva vai ter um preenchimento que eu não quero, né? Então eu digo aqui que eu não quero preenchimento. Vamos trazer essa curva um pouco mais para baixo, né? Ela está ali aparecendo entre o 0 e o 50. Vamos somar 200 para ela vir mais para o centro da tela. Pronto. Vocês estão vendo que ela está muito. Ela ainda está um pouco brusca. Se eu diminuir a minha variação, ela vai ficar mais suave. Vamos colocar aqui 0,01. Então veja como é que ela começa a se comportar, né? 0,02. Vamos inclusive criar aqui uma variável que a gente vai chamar de incremento. Aliás, incremento ele vai ser um slider. Create slider. E eu vou criar também um span, né? Que aqui eu vou dizer que é o incremento. Ele vai ficar assim embaixo para a gente controlar melhor o valor do incremento. Então, esse incremento ele vai de 0, vamos colocar de 0 até 0,5, sendo que o valor inicial dele vai ser 0,022 e o step dele, a variação cada vez que eu mudo, vai ser de 0,01, certo? Bom, aqui
Eu vou pegar o valor dele, certo? Então ele está começando aqui com 0,02, não tá, porque ele tá aqui em 0. Vou aumentar um pouquinho. Não mudou nada. Ah, porque não tá fazendo loop. Vou aumentar aqui um pouquinho. Olha só. Ele vai ficando mais e mais e mais e mais e mais e mais alto, até parecer valor aleatório convencional, né? Vamos colocar assim, para ele só... Eu vou criar uma função aqui, vou criar outra variável. Mudou, vai começar com true. E ele só vai redesenhar tudo se a forma mudou. Ou seja, se eu mudei o step, é porque a forma vai mudar, né? Então, se mudou, eu redesenho. Como isso aqui faz parte do desenho também, né? O plano de fundo e a definição do preenchimento tem que estar dentro do if. Pronto, ele só vai redesenhar se mudou. Mudou, ele vai redesenha e eu vou dizer que é inc.input. Isso daqui eu estou dizendo que eu estou definindo um evento. O que vai acontecer quando esse slider mudar? O que vai acontecer é que eu vou chamar a função slider mudou, dizendo que mudou é igual a true, certo? Mudou igual a true, então para cá vem a função slider mudou. Isso aqui eu estou dizendo que no evento de input, estou passando a função slider mudou. Ou seja, toda vez que o valor desse slider mudar, eu vou alterar o valor da variável mudou para true. Então, se mudou, eu vou redesenho e depois que eu redesenhei, ele não mudou mais. Então, mudou, passa a ser false. Então, vamos ver. Olha só. Então, conforme eu aumento o incremento, ele vai ficando menos e menos suave, certo? Vamos agora passar para o desenho em duas dimensões, né? Em duas dimensões, eu preciso aqui de outro... Eu não vou ter mais uma forma, porque a nossa... Aqui, em uma dimensão, a variação era mostrada simplesmente no eixo Y. A variação agora vai ser mostrada na tonalidade de cor que eu vou representar cada ponto na minha foto, né, do ruído. Então, let y igual a 0, enquanto y for menor do que a altura, y mais mais. Eu não estou desenhando mais forma, então acaba com esse end shape. O que eu vou ter agora é o seguinte. Eu vou desenhar um ponto x e y, continua naturalmente, só que agora a cor vai ser o noise, e do mesmo jeito que eu tinha o var y antes, agora eu terei também o var x. Então, var y e var x. A cor é o que vai determinar a cor do traço. E como eu disse, né? Aqui é um valor entre 0 e 1. O que eu quero é uma variação de valores entre 0 e 255. Então, eu vou multiplicar aqui por 256. Então, eu começo com var x e var y igual a 0. Eu preciso variar aqui, né? Toda vez que eu variar esse y, eu vario o var y.
y mais igual a inc, né? Que é o valor do o slider, ponto, o valor do slider. E aqui eu vou variar x. X mais igual a inc, que é o valor do inc.value, valor do slider. Preciso zerar y toda vez aqui, né? Porque senão o y vai ficar aumentando indefinidamente. Deixa eu só mostrar como é que fica desse jeito, para mostrar qual é o problema caso aconteça com você. Então aqui eu não consigo ver nada porque o meu slider começa com 0, apesar de eu ter dito aqui que ele deveria começar com 0.2. Ah, eu já poderia passar o step direto aqui no construtor, então 0.2, 0.01. Olha só, como o y ele nunca está sendo zerado, então a imagem vai ficar assim. Então se você por acaso for fazer aí e, e o seu resultado for essa imagem distorcida, como se estivesse esticada, porque você precisa zerar o y. Então var y igual a 0. Pronto. A gente tem aqui nosso primeiro resultado, né? Então, toda vez que eu mudar o incremento, veja que quando eu aumento, ele vai ficando mais. Na verdade, não sei se vocês estão percebendo o padrão, mas ele tá se repetindo, né? Você meio que vê uma coisinha repetida ali, certo? E quanto menor fica o incremento, maior, como se a nuvem estivesse me aproximando da nuvem. Então, esse incremento aqui ele funciona como um zoom, né? Bom, agora a gente já tem a nossa nuvem aqui gerada com Perlin Noise. Vamos começar a fazer algumas alterações aqui. Eu quero o seguinte. O ruído vai ser o valor do Perlin Noise. Aqui eu vou multiplicar ruído por 256. E eu vou dizer o seguinte aqui. Se ruído, certo? Eu não precisava ter feito essa separação, não. Estou percebendo isso agora. Mas se o ruído ele for igual a 0, será que a gente chega em algum valor igual a 0? Eu vou ter que colocar menor do que um valor muito pequeno. Se o ruído for 0, eu vou dizer que o stroke é vermelho. Caso contrário, se o ruído não for 0, então o stroke é a cor. Bom, vocês estão vendo aí que a gente não chega a 0. Vamos dizer que se o ruído for menor do que 0.1. Não funcionou. Por que que não funcionou? Ah, ali. Tem uns pontos ali em cima. Então, 0.1 é um valor muito pequeno, né? 0.2. A gente está começando a ver variação agora. Será que o var x ele está muito... Não, tá ok. Se o ruído... Vamos definir uma região. Então, se o ruído ele for menor do que 0.4, se ele tiver se ele for maior do que 0.3,
e menor do que 0,4. A gente tem como se fosse uma regiãozinha, né? Vamos agora. Bom, aqui eu tô só tomando tempo. Eu já vou em 25 minutos de vídeo. Vamos dizer agora que vamos definir faixas de valores para esse ruído. Vamos dizer que se ele for menor do que. Já que o ruído ele vai de 0 até 1, digamos que se ele for menor do que 0,33, ele vai ser azul escuro. Então vamos colocar aqui uma cor azul, só que vamos selecionar aqui um azul mais. Ele vai ser esse azul escuro. Se o ruído for menor do que 0,66, ele vai ser amarelo, assim. Se o ruído for menor do que 0,8, ele vai ser verde. Será que funciona assim, essa escala, ou eu coloquei ao contrário? Vamos saber agora. Ele vai ser esse verde. E agora? Olha só. A gente tem uma imagem diferente daquela que eu mostrei, porque os valores que eu coloquei lá foram diferentes. Eu criei slides para cada uma das faixas de valores, né? Vamos criar aqui. Vamos chamar de faixa ahn, faixa azul, faixa amarela e faixa verde. Bom, faixa azul, faixa amarela e faixa verde são faixa azul, faixa amarela e faixa verde são sliders. Então, vou só copiar desse daqui de cima. Faixa azul é um valor que vai de 0 até 0,33. O valor inicial, vamos colocar 0,33. Ele vai mudar de 0,1 em 0,1. Mesma coisa para o faixa amarela e o faixa verde. Só que aqui a faixa amarela é 0,66 e faixa verde é 0,99. 66, 99. E eu vou, do mesmo jeito que eu fiz para o incremento, eu vou definir que a função de mudança de valor é essa slider mudou. Faixa azul, faixa amarela e faixa verde. Os sliders eles estão sem rótulo, né? Então vamos criar aqui os span para azul, amarelo e verde. Diminuindo o azul. Aumentar aqui o incremento. Vou diminuir também o amarelo. Não está funcionando porque em nada disso eu estou usando os valores. Eu preciso usar aqui, né? O faixa azul ponto
value. Aqui o faixa amarela ponto value. E aqui o faixa verde ponto value. E agora? Diminuindo o amarelo, eu estou, na verdade, aumentando o verde. Está certo? Faixa amarela, faixa azul, amarela e... Tá certo, tudo na ordem. E o verde. Estou diminuindo o verde e tá ficando louco aqui. Que... Ah, eu não estou usando a cor em lugar nenhum. E por que está funcionando? Ah, o stroke. O stroke. Certo, entendi. Preciso fazer o seguinte. Defino uma cor aqui. A cor vai depender disso, na verdade. Que é a mesma coisa. Vamos dizer aqui que color e color. Tirar esses parênteses. Stroke recebe color. Será que agora vai? Acho que não mudou muita coisa, não. Eu tô fazendo alguma coisa de errado. Não, estou diminuindo o azul. Deixa eu ver a faixa de valores que eu coloquei para o meu. Vamos colocar assim. Vamos colocar o ruído para... O ruído agora passou a ser a cor, né? O valor do ruído, eu vou multiplicar por 100, que é um valor mais fácil de a gente manipular. Então, vamos dizer aqui que o valor vai de 0 a 100. E esse daqui vai ser 30, 60, 90. Ele vai aumentar de 1 em 1. E aqui eu coloquei os valores para azul, amarelo e verde. Mas e se for um valor maior do que o verde? A gente precisa de um valor aí que extrapola o verde. Vamos colocar um branco, né, que é como se fosse a neve. Então tem o azul. Agora vai, aumentei o azul, diminui o azul. Vamos deixar o azul assim, mas diminuir o amarelo. Só que agora o verde ficou muito grande. Diminuir o verde. Veja que o branco está começando a aparecer. Vamos aumentar o azul. Agora sim. Eu aumentei além do amarelo. O amarelo. O verde. Aliás, não, aqui eu estou aumentando o amarelo. Precisaria fazer um controle mais dinâmico, né, entre os sliders. E o nível de zoom eu tenho aqui. Lembrando que ele vai... Toda vez ele está gerando uma imagem diferente. Veja só. Porque ele continua sendo uma função aleatória. Eu posso fixar a semente, ou o seed em inglês, né? Para ser um valor aqui, para ele sempre gerar a mesma imagem. Do mesmo jeito que lá em Minecraft você escolhe a semente
para gerar valores aleatórios, cenários aleatórios, né? Então, fixa em 100. Vamos aumentar o azul. Vamos diminuir o amarelo, diminuir as praias. E vamos diminuir também o verde. E aí o balanço que eu cheguei lá naquele outro mapa, eu teria que replicar os valores para cá. Bom, e é isso. Temos aqui um mapa gerado aleatoriamente com Perlin Noise. A gente pode utilizar Perlin Noise para muitas outras coisas. Eu quero explorar Perlin Noise em 3D ainda em outros vídeos. Mas o que eu queria fazer nesse vídeo aqui já foi, que é isso. Lá no vídeo anterior, aliás, no sketch anterior, eu tinha mostrado cores bem diferentes, né? Aqui eu mostrei, toda vez eu acabo fazendo isso, gerando um sketch diferente do que eu mostro. Mas só para a gente gerar a profundidade as águas profundas, né? Vamos dizer que a gente tem aqui um valor menor do que, vamos colocar 0,2. Ah, não, mas o ruído está variando entre 0 e 100. Vamos colocar aqui, quando o ruído for menor do que 15. Vai ser um azul muito escuro. Pronto, isso aqui já fica visível. Aqui a gente já tem, ó, o azul muito escuro. Vamos manter o azul assim. Diminuir o amarelo. Diminuir o verde. Eu preciso ainda aumentar o azul. Então veja que eu tenho um pontinho aqui de azul escuro. Tem um pontinho aqui de azul escuro, um pontinho de praia. Pontinho de praia e algumas pontas de neve. Como eu falei em outros vídeos, eu quero explorar esse efeito em 3D. E a gente pode plotar como se fosse o cenário e a parte lá de neve, a parte das montanhas e a parte de praia, de água e de água profunda. Por hoje eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque, como você já deve ter visto em vídeos de outros criadores por aí, isso ajuda muito. E até a próxima.